nos abater, por mais que tentem, a gente vai continuar fazendo aqui a nossa parte. Passou, né? E vamos tentar... Só daqui para lá. E vamos... Não sei como é que eles estão fazendo lá. Vamos desfazer, né? Então está aqui o... Alô? Vamos tentar... Viu, Newton? Não sei se me ouve, né? Não deu certo, acho que a gente já desfez, né? Já desfizemos a comunicação com a Assunção. Estou tentando aqui no telefone. Enquanto isso, agradecendo ao Cristiano Jans, o Pedro Juarez Cavalcante, o Antônio Lacerda e a Lúcia Vasconcelos, que reentraram aqui no Facebook, né? Porque aqui, cara, a gente luta, a gente briga, e as condições técnicas... Vamos de novo por aqui, porque não está dando certo aí o que foi feito, tá? Vamos lá, vamos tentar aí. Bom, então, como não estou conseguindo falar agora com o meu querido Newton Mourão, né? Eu queria agradecer o Osmar Mesquita, o Gilardi Alves, o Wagner Viana, que também entrou, Valíris Avelino. Nós estamos no... Estamos aí, já conseguimos reconectar, não? Newton, ainda estamos fora do ar? Ok, né? Bom, então eu queria aguardar você, porque na outra vez, o som de lá para cá está maravilhoso. Como você fez daí para cá, ficou um horror aqui de microfonia, de sintonia, ficou um negócio esquisito pra caramba, né? Não sei, daqui a gente consegue mandar legal para aí, né? E o teu som chega bem também aqui, está no ar muito bem. Nilton, eu só queria fazer uma sugestão para vocês. Da outra vez que aconteceram esses ataques, porque o próprio Vicente ficou perguntando o que querem essas facções. O que elas querem é notícia. Elas querem se ver na televisão, querem ver o nome delas, querem ver a lista, como você fez aí, dos atentados que eles fazem. Então, isso alimenta, de certa forma, eles. Então, o programa Hora da Notícia, na época, nós três, até por um consenso, né? Também do André Capiberibe e o nosso querido Renato Abreu, nós tomamos uma decisão de não citar o nome das facções e nem citar os atentados. A gente não deixa de dar a notícia, né? Tipo assim, os atentados continuam, ou aumentaram ou diminuíram, porque a sociedade precisa. Mas os objetivos principais das facções nesses atentados, é causar, apavorar, colocar medo na população. E 2, ter os seus nomes vinculados. Então, eu não cito facção A, B, C ou D, tá certo? Para não dar atenção. Vocês fiquem à vontade, eu estou só sugerindo, porque já foi uma prática nossa na outra vez. Então, nós apoiamos, nos colocamos do lado do governo, do lado do Estado, nem do governo, né? A gente se coloca do lado do Estado que tem que combater, que está sendo afrontado por nesse momento, uma facção. E você nota, está tão claro que eles querem a visibilidade, que eles querem publicidade dos seus atos, que eles já não tiram mais nem, eles agem de cara limpa. Porque eles querem demonstrar, esses que estão nas ruas fazendo esses atos, eles crescem na hierarquia da facção. Então, eles fazem questão de estar de cara limpa para que os seus superiores, entre aspas, na hierarquia da bandidagem, os vejam. E, de certa forma, dê medalha para eles. Que eles subam dentro da hierarquia. Ah, fulano é corajoso. Ah, fulano foi lá e matou o adversário. Ah, fulano foi lá e tocou fogo no ônibus. Então, compreendendo isso, né, a sociopatia desse povo, eu sei que é uma gotinha d'água, mas o nosso programa sempre foi uma gotinha d'água que tenta se diferenciar do grosso da mídia. Então, pelo menos eu, pessoalmente, eu não cito o nome dessas facções e nem fico dizendo, houve isso, aquilo. Eu digo, olha, os atentados continuam, o governo do Estado... Aliás, você falou aí, e colocou que o Camilo falou com o Moro. Mas pediu ou não pediu? Eu vejo, por exemplo, na outra vez, começou no dia 1º que houve o atentado. Aliás, ontem eu vi os jornais dizendo o 5º dia. E eu faço as contas e não dá o 5º dia. Os jornais dizem que os ataques começaram no sábado. Então, sábado foi o 1º dia, domingo foi o 2º dia,
Segunda-feira foi o terceiro dia, e portanto, era o quarto dia ontem. E o jornal fica quinto dia de ataques, até melhorando ainda, né, dando mais ênfase, mais margem para a bandidagem. Então, aqui, eu, por exemplo, não vou dar satisfação para eles. Não vou dizer o nome de facção aqui. E, assim, dizer, olha, os ataques continuam. E, assim como eu te falei, assim que começou, né, o ataque lá no início do ano, no mesmo dia, Camilo ligou para o Moro e pediu reforço. No dia seguinte, já tinha gente por aqui. Já tinha alguma atitude tomada. E dessa vez o que eu vejo nos jornais é assim, não, eu liguei para o Moro, do governador, e avaliamos se deve mandar ou não. Avaliaram, e qual foi o resultado? Eu não entendi. Está no jornal. Não, eu liguei para o Moro e nós avaliamos sobre a necessidade de envio ou não de tropas federais para cá. Sim, e qual foi? Avaliar, ok, conversar. Qual foi o resultado da avaliação? Qual a conclusão dessa avaliação? Ou ainda estão avaliando? Porque se estão avaliando, está errado dizer nós avaliamos. Não, nós estamos avaliando. Senão, o governador já tinha dito, olha, falei com o Moro e o governo federal vai ajudar nisso, naquilo outro. Até para já dar uma resposta. Ou será que dessa vez, não, é só uma facção, essa facção é aquela cearense e a gente vai dar conta? São pirangueiros, na expressão de um antigo secretário de segurança, né, que não queria ver as facções e dizer, não, são os pirangueiros, são os pirangueiros. Bom dia, Ronald Souza. Bom, assunto do dia, Newton, Bolsonaro na ONU, né? Bolsonaro na ONU. E a maioria diz assim, Bolsonaro não surpreendeu, não, mais ou menos assim, como não inovou. Se o Bolsonaro não surpreendeu, por que tanta repercussão? Será que é porque o cara realmente é um mito? Porque, veja bem, se o cara vai para lá, todos os jornais, todas as análises que eu vejo, que eu li aqui, e eu li um bocado de coisa, é dizendo Bolsonaro não surpreendeu. Se não surpreendeu, não é nem motivo para estar nas páginas de jornais. Manchete dos jornais todos. Aqui o jornal O Povo, por exemplo, começou com a coluna do Érico Firmo, né? Aqui é assim, Bolsonaro vai à ONU. Atenção, jornalistas, preparem-se para criticá-lo. Não sabe nem o que é. Não sabe nem o que ele vai dizer. Mas a ideia é essa. Atenção, Bolsonaro vai para a ONU. Atenção, jornalistas, atenção, editores falando, tá? Atenção, repórteres, atenção, colunistas, atenção, analistas políticos. Preparem-se para criticar o Bolsonaro. A impressão que eu tinha é isso. Ordem unida para criticar o Bolsonaro. Essa ordem unida está no Jornal O Povo, por exemplo. O Jornal O Povo trouxe 4 textos, 4 e uma matéria sobre Bolsonaro. Os 4 textos descem a lenha, com exceção de uma moça que foi... Eu tenho que fazer uma exceção para essa moça, que foi a mais comedida, né? A Beatriz Cavalcante fez uma crítica correta. O título é Para quem Bolsonaro discursou? E eu pergunto, para quem os presidentes, ex-presidentes brasileiros discursam quando vão à ONU? Será que estão falando para o mundo? Todo mundo fala para a sua aldeia. E quem faz isso, e quem faz diferente é um abestado. Abestado, um boçal. Todo mundo fala para a sua aldeia. A Dilma Rousseff foi campanha política. Na época que ela foi lá. Estocou o vento, queria estocar o vento. Ali que foi vexame. Para o mundo inteiro. Vamos aí arranjar uma tecnologia para estocar o vento. Pois bem, então o Jornal O Povo começou com o Érico, né? Bolsonaro fez das Nações Unidas o que faz no Twitter. Ótimo. Presidente autêntico, né? Ele não muda quando vai para a ONU. Ele não é uma coisa aqui no Brasil e outra quando chega lá. Para mim, isso é um elogio. Bolsonaro fez na ONU o que faz no Twitter. Então, realmente, não seria uma surpresa, né? O discurso dele confrontou a opinião pública mundial. Corajoso. Parabéns, Bolsonaro. Corajoso. Confrontou a opinião pública mundial.
Eles esquecem que a opinião pública mundial e a ignorância para o Brasil faz que muitos dos filmes americanos ponham a selva no Rio de Janeiro. Turistas americanos chegam no Rio de Janeiro, abrem a porta e se defrontam com macacos. Caricatura. Então tem que confrontar mesmo essa opinião mundial sobre o Brasil, geralmente desinformada e com algum interesse. O que ele conseguiu com isso é a pergunta retórica do Érico Firmo. Falou para os eleitores dele. Não melhorou a imagem do Brasil perante o mundo, mas reafirmou suas posições. Melhorar em que sentido? Piorou? Não melhorou, mas piorou. E piorou em que sentido e para quem? Falou para os eleitores dele, que bom. Aqueles que não votaram só por antipetismo, mas por convicção. Ele falou ao coração do sentimento mais radical que o elegeu. Com isso, mantém a militância animada, agita as redes sociais, arregimenta seus defensores. É inteligente esse Bolsonaro, né? Se ele realmente conseguiu fazer isso que o Érico está fazendo, é um cara inteligente, né? Bolsonaro foi à ONU e falou para o bolsonarismo. Tinha uma plateia, obviamente, bem... Não, o Bolsonaro falou para o mundo mesmo, e falando para o Brasil. Falou para a sua aldeia, mas o recado é mundial. O recado que o Bolsonaro deu é que não vai se calar diante dessa estupidez de um certo Macron, que afetou sim, que agrediu sim, que tentou, pelo menos, agredir a nossa soberania, como disse o Bolsonaro, sem sequer ouvir o Brasil. Aí o Macron estava falando lá para os seus também. A Amazônia é o pulmão do mundo, idiota. Tem nada a ver com isso. Não é nada de Amazônia, nada de pulmão. Colocou muito bem o Bolsonaro. Mas usou essa expressão forte para dizer a Amazônia é um bem comum, pertence a todos e não só ao Brasil. Pertence a nós. Pertence a nós. Ah, é um símbolo, pertence à humanidade. Ah, Paris também pertence à humanidade, se for o caso. Também é um tesouro da humanidade, tesouro cultural. Mas posso eu, brasileiro, chegar lá, me imiscuir? Se o doido do Macron quiser, por exemplo, mexer na Torre Eiffel, eu posso chegar lá e dizer, não, você não pode mexer? É óbvio que ele não vai mexer. Estou fazendo uma caricatura para explicar como é que funciona isso. Disse bem o Bolsonaro. Aí ficam os abestados daqui, os macaquinhos. Bolsonaro disse que não tem queimada. Jamais ele negou. O que ele disse é que não há motivo para esse alarmismo, porque essas queimadas sempre aconteceram. Todos os anos há essas queimadas. E elas estão dentro da média. A imprensa pega assim, foi um mau recorde, é só você recortar. Tem um livro chamado How to Lie with Numbers, Como Mentir com Números. É só você, o recorte que você fizer. Em 2005 houve muito mais, não posso atender agora, né? Em 2005 houve muito mais fogo do que agora. Aí você diz, de 2007 para cá foi um recorde. Pronto, esqueceu 2005, aí fica fácil, você recorta e está correto. Mas essas coisas históricas de clima, você não pode levar, você tem que levar 50 anos para ver como é que funciona a climatologia, né? Não é só pega um recorte de 5 anos. Então, os seguidores de Bolsonaro criticaram a lacração. É muita besteira, desculpa, tá, Érico? Muita besteira, só para falar. Aí vem o Cleiton Monte, é um monte de besteira, uma coleção de bobagens hoje no Jornal Povo. Repito, 5 artigos, contando com esse do Érico, né? Aí tem 3 artigos, gente de fora, mais uma de uma jornalista e ainda o editorial. Esse Cleiton Monte, diplomacia de ataque, diz um monte de bobagens, né? O discurso de Bolsonaro não foi surpreendente. Ele começa assim, Bolsonaro foi ele mesmo. Que massa, né? Ele queria que fosse quem? Que o Bolsonaro chegasse lá na ONU e fosse o Temer, fosse o Lula, fosse a Dilma. É óbvio. Como é que o cara começa com um texto desse? Que o Bolsonaro foi ele mesmo. Queria que fosse quem? Queria que fosse a Angela Merkel? Que o Bolsonaro se fantasiasse?
que fosse pura mentira. Isso aqui está demonstrando o quê? Que esse cara estava acostumado com mentiras, com gente que não é transparente. Aí ele disse, que coisa, Bolsonaro foi ele mesmo. É mesmo? Espero que o senhor Cleiton Monte seja ele mesmo. Começar um texto dizendo essa besteira, cara. O pronunciamento teve 2 eixos bem definidos, apontou supostos inimigos e listou pretensos aliados. Foi. E por aí vai. Aí outro artigo é do Fernando Castelo Branco, um professor. Mais besteiras. Professor lá do Cariri. O Jornal Povo não conseguiu encontrar ninguém para escrever um artigo, pelo menos neutro, em relação a Bolsonaro. Para não ficar só nisso, o Henrique Araújo fez uma matéria, vamos fazer aqui, né? Fez uma matéria e ouviu o deputado Heitor Freire, e a Sandra Cordeiro, ativista e nosso ouvinte, participa do nosso grupo de ouvintes, né? E o cara, de novo, o professorzinho lá, é um coro, né? Não foi surpreendente. Bolsonaro, afinal, nunca soube, não sabe, nem tampouco se esforça para saber o que significa a ONU. E o que é que o professor acha que seja a ONU? A ONU se transformou nesse organismo, e é por isso que os próprios Estados Unidos e Israel se tornou um palco para o politicamente correto. Para isso, sim, o globalismo. E o Bolsonaro foi lá e deu olha, ONU, aqui não é para roubar soberania de ninguém, não, é o contrário. As Nações Unidas foram criadas no pós-guerra, porque antes existia a Liga das Nações, era para evitar guerras. É para que cada país tivesse, sim, a sua soberania, que nenhum país fosse atacado por outros. E foi o que o Macron fez, atacou o Brasil, sem dar direito de resposta ao Brasil, de nem falar. E recebeu uma resposta à altura do Bolsonaro. Me representou o Bolsonaro. No conteúdo, e está aqui os caras, Bolsonaro mentiu, é o que o rapaz disse, Bolsonaro mente, destila ódio, é o título dele. Mentiu em quê? Mentiu em quê? Olha o que ele vai dizer. Na ONU deixou de falar ao mundo e falou aos 19% da população brasileira. De novo, alguém leu isso? Nós vivemos hoje como se fosse... O Davi, se você quiser, eu estou aqui desenvolvendo o raciocínio, pode ser para ligar depois, viu? Bolsonaro mentiu quando se apresentou como defensor da liberdade e da democracia. Onde é que está a mentira disso? Qual é a ofensa do Bolsonaro à liberdade e à democracia aqui no Brasil? Então, eu também tenho a liberdade de dizer que mentiroso é o professor que está dizendo essa besteira. Muito bem. Não teve coragem de repetir na ONU as loas que rende a URSS, Pinochet. Queria que fizesse isso, né? E as ditaduras latino-americanas. Não, você prefere o Lula e a Dilma, que defende as ditaduras atuais, né? Cuba, Venezuela, etc. Na ONU, Bolsonaro disse defender a soberania nacional. Sim, foi o que Bolsonaro fez. Não disse não, ele defendeu. E não foi só na ONU, não. Quando o senhor Macron disse besteiras contra o Brasil, recebeu uma resposta à altura. Algumas delas até... Não sei se o tom era aquele, mas é ele, né? É o estilo dele. O homem é o seu estilo. Disse defender... Olha o estúpido, o idiota. Me perdoe, tá, amigo? É porque eu fico indignado com essas besteiras. Defendeu a soberania e entregou a base de Alcântara. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui é um convênio. Que entregou a base de Alcântara. Estupidez. Um entreguista, chama o Bolsonaro de entreguista. Bolsonaro é um nacionalista que até mudou um pouco para fazer essas privatizações. Aí tem uma outra professora, rapaz, esses caras. Professora, não, a Sinara não. Professora Sinara Monteiro Mariano, doutora em Direito pelo UFC. Ontem, Bolsonaro fez um discurso na ONU aparentemente altivo, aparentemente, né? Foi altivo mesmo, né? Em defesa da soberania brasileira, sim. E de um espírito anticolonialista, sim. Foi esse realmente o discurso de Bolsonaro. Ela quer desconstruir, vai dizer que não é isso daí. Desideologizado e comprometido com os direitos humanos. Em nenhum momento ele falou que era desideologizado.
todo discurso é ideologizado. Tudo. Até as que a gente fala aqui. Até no bom dia que a gente dá, tem ideologia. Foi uma retórica falseada, mas não vai explicar como é que é isso, né? Bolsonaro não é nacionalista. Não é nacionalista. Nem anticolonialista. Rapaz, despido de ideologia. Essa mulher, assim, olha a idiotice dela. Dizer que o Bolsonaro é despido de ideologia. O Bolsonaro é despido de ideologia. Uma doutora em direito, dizendo um negócio desse. O que ela não dirá para os seus alunos, né? Teve a coragem de se despir aqui no Jornal o Povo. Ele é a negação de tudo isso. Dizer que o Bolsonaro não é nacionalista, não é ideologizado. O Bolsonaro é ideologia, é de direita, é da ideologia de direita. Tudo é ideologia, minha senhora. Como é que a senhora, uma doutora, derrapa em conceitos básicos? Básicos. Como conciliar os ânimos nacionalista e anticolonista com ódio às desnacionalizações travestidas de privatizações? Olha o que essa mulher diz. Ela é contra a privatização. Ela é contra, ela chama de desnacionalização travestida de privatização. Ela não quer o globalismo, ela não quer dinheiro de fora no Brasil. Ela quer os 14 milhões de desempregados. É isso que ela quer. E o Bolsonaro não gosta disso, não. Ele foi convertido. O Bolsonaro é mais conservador do que liberal. E ontem a Folha, se não me engano, fez até essa análise. No discurso do Bolsonaro, é 75% de conservador e 20% de liberal. Então, é essa função, é essa mescla, é essa fatia de liberalismo que fez com que o Bolsonaro se convertesse e aceitasse, não é porque ele goste, não, e aceitasse a dura realidade que o Brasil tem que privatizar e com urgência. E todos fizeram isso, minha senhora. Os seus queridinhos também privatizaram, fizeram privatizações travestidas de concessões, para usar esse truquezinho retórico da senhora. Pois é, aí a editorial, Bolsonaro na ONU, rumo ao isolamento. O Brasil está se isolando. Como está se isolando? O Brasil está sendo altivo. Isso sim. Para quem Bolsonaro discursou, e foi o artigo da Beatriz Cavalcante, eu achei assim o mais, né, fez a crítica, mas correta. Não é, assim, não é que eu não aceite a crítica contra o Bolsonaro, mas a Beatriz fez uma crítica, pelo menos não é rançosa, não é tipo assim, vou me sentar para criticar, como o editorial. O editorial é um horror, esse editorial do Povo. Dizendo que não existe comunismo, né? Que o Bolsonaro ele estica um pouco na retórica, diz que nós estávamos à beira do socialismo. Eu não, mas se fosse pelo querer dos ex-presidentes, tirando o Temer aí, os últimos ex-presidentes, os últimos 12 anos aí, estariam sim rumo à Venezuela. Lula disse que muita democracia, a democracia até demais na Venezuela. Ele confunde democracia com o simples ato de votar. Eleições que não sejam livres não querem dizer nada em termos de democracia. Democracia tem 3 grandes pilares. Alternância de poder, coisa que o Lula e o PT não queriam. Né? Liberdade. Liberdade para falar, para criticar, para atuar. Alternância de poder, liberdade de expressão, isso quer dizer imprensa livre, né? E que todos possam falar democraticamente. Imprensa livre, principalmente. Perigo à democracia tinha antes, porque esses governos petistas ou socialistas, como na expressão de Bolsonaro, compraram, sim, a mídia, compraram, sim, parlamentares. E aí, se não tem também harmonia entre poderes, um poder dominando o outro pelo dinheiro, o mensalão foi isso. A compra de parlamentares. Então, você falseia, você diminui o pilar democrático. Aí, ali sim, tinha perigo à democracia.
No Bolsonaro, não. Todo mundo aqui, ó, todo mundo criticando o Bolsonaro, etc. e tal. A Folha, na manchete. Você quer falar alguma coisa, Newton? Tá me ouvindo, não? Prossiga, depois eu faço Pois bem, uma colocação. aí a Folha de São Paulo até que mudou, porque assim que saiu o tom agressivo do Bolsonaro, agressivo, ele foi altivo, né? Firme, forte. E eu estou falando aqui do conteúdo. O conteúdo, o discurso do Bolsonaro foi um discurso histórico. Histórico. Diferente. Surpreendente. Quando os caras dizem não surpreendeu, eles querem dizer, pô, surpreendeu. Eu achei que nós teríamos um Bolsonaro tosco, tacanho, tímido, como no discurso lá de Davos. Que ele fez um discurso, um mini discurso. Um discurso muito chulo. Chulo que eu digo assim, chinfrim, aquele de Davos. Aqui não. É um discurso grandioso. É um discurso de estadista. Não é só defesa do seu governo, é defesa do Estado brasileiro, que foi, sim, atacado pelo seu Macron, que foi, sim, atacado por alguns outros. E isso vem no momento em que ele assinou, sim, o acordo de Mercosul. Aí todo mundo quer diminuir. Não, foram 20 anos. Sim, mas só no governo dele é que o acordo... Ainda os outros da falta assinar. Bom, nós fizemos a nossa parte, né? O Bolsonaro não vai lá convencer a Europa, os países europeus, a assinar o acordo, não. Havia essa tentativa, esse estudo, e nunca ia para frente. Enfim, o Mercosul fechou sob a liderança do Brasil, e neste momento presidido por Bolsonaro. Pode ser uma circunstância, mas foi. Ah, o Temer ajudou. Tudo bem. Os outros também ajudaram, prejudicaram, não sei. Mas foi assinado durante Bolsonaro. E a Folha, por exemplo, falou mais de meia hora, né? Então, 3 coisas. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. E um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo. Não é. Há 2 equívocos quando fala de pulmão do mundo. Primeiro, no senso comum de que o pulmão seria um grande gerador de oxigênio, que já é um erro, nem mesmo assim seria. Os oceanos, sim, neste aspecto, seriam sim o pulmão do mundo. Mas já há uma impropriedade quando se fala de pulmão, porque o pulmão não gera oxigênio. O pulmão consome oxigênio e devolve gás carbônico. Pelo menos acho que o meu funciona assim. Ele inspira o oxigênio que está na natureza, para a gente respirar, para oxigenar aqui o nosso organismo, faz o seu metabolismo lá, e devolve o gás carbônico. Então, a floresta amazônica produz, sim, muito oxigênio, mas consome também muito oxigênio. É o processo da fotossíntese. O que faz de noite, desfaz de dia, e vice-versa. Então, quem produz muito mais do que consome oxigênio seriam as algas marinhas. Então, aí sim, neste caso, se fosse o caso, né, se dizer que era o pulmão do mundo. Então, está correto aqui, não tem mentira do que o Bolsonaro disse. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Olha a mentira aqui. Por que não é correto chamar atenção para isso? É correto, porque ele foi falar do Foro de São Paulo, que a Folha de São Paulo diz. Ah, falar do Foro de São Paulo. É sim importante falar do Foro de São Paulo, porque foi uma reunião, ele aloprou, né? Disse que era uma organização criminosa. Aí é o estilo dele, Bolsonaro aloprou, que disse que o Foro de São Paulo é uma organização criminosa. Aí, né? Não sei bem o que é isso, não. Mas o Foro de São Paulo, o que era? Era um foro criado pelo próprio Bolsonaro, por Lula, Chaves e Fidel, para estimular, para expandir o socialismo, o bolivarianismo na América do Sul.
Como fazer isso? Quem já estava no poder ajuda com recursos financeiros os candidatos da esquerda. E é bom falar nisso porque houve consequências. Depois teve Bachelet, Evo Morales, depois a esquerda tomou conta da América do Sul. E a gente vê aí qual é o resultado disso. Quem menos sofreu talvez tenha sido o Brasil. E estamos sofrendo muito. 14 milhões de pessoas desempregadas. E o governo Bolsonaro sofrendo com isso daí, para tentar recuperar os empregos. Então, é importante, sim, falar do Foro de São Paulo, que deve ser combatido, porque ele se reuniu, e assim, muito dinheiro nosso foi tirado daqui, dos pobres nossos, para ajudar os outros países, achando que tinha que ter o socialismo em todo canto, que fazendo o socialismo. Eu até entendo, né? Pode ter até boa fé nisso daí. Nós vamos implantar o socialismo, porque o socialismo é coisa boa. O resultado que nós estamos vendo, e a Venezuela é o seu principal retrato, porque Cuba desde sempre foi um país miserável, mas muito pobre. Venezuela mudou muito. E Cuba já era também lascada antes. Mas Venezuela já teve mais rica, era a maior produtora de petróleo do mundo. E está nas condições em que se encontra. Pobreza. Milhares de pessoas, milhões, né? Chega a milhões de pessoas abandonando, sem ter o que comer. Crise de abastecimento, sem liberdade. É isso, é o retrato do socialismo na Venezuela. Como não falar disso? A Folha faz um artigo, começa até bem, o discurso de estreia de Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, foi marcado por ataques a críticas da política ambiental e a outros alvos recorrentes. A política ambiental, é interessante a defesa do ambiente, né? Agora, esse tom alarmista, né? Essa garota aí sem sal, Greta, né? Financiada. Eu entendo a boa vontade dela, tá? Mas tem muita grana por trás, tem muito interesse por trás disso daí. Não é só essa coisa romântica, uma garota de 16 anos com a ideia de mudar o mundo. Uma garota que diz que, vocês estão acabando, né? Nós temos que ter preocupação com isso mesmo, mas... No Estadão, Bolsonaro associa crítica ambiental a colonialismo. É isso mesmo. O pessoal tem aproveitado a crítica ambiental, insinuando que pode mandar no Brasil. Que nós não temos soberania. A qualquer hora chegam aqui os caras e tomam conta da Amazônia. Aí, na repercussão, o Moro falou bem, o Dória está doido para se distanciar do Moro, né? Um cara que se elegeu em cima do Moro, não, do Bolsonaro, se elegeu com os votos do Bolsonaro, flertando com todo o eleitorado, né, do Bolsonaro, e agora quer se diferenciar porque quer ser o candidato anti-Bolsonaro. Sonha, Alice. Estou com o Dom Orleans de Bragança, que diz que o discurso foi histórico. Ele resume, né? Ele é o vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Diz que a ONU luta contra Deus, pátria e família. Então, o Bolsonaro foi lá e colocou. Aí vi o senhor Reinaldo Azevedo. Ele ainda deu um pito na ONU? Sim, às vezes merece mesmo. Às vezes tem coisa aí. Tá vendo essa Bachelet como comissária? Também foi lá falar mal do Brasil? Que história é essa? Respeito à soberania é o mínimo que se exige da ONU, a Organização das Nações Unidas, que passa também por muitos desvirtuamentos. É uma narrativa que se constrói por ali e o povo quer ficar em cima. Então, deixa eu dar um bom dia. Então, se o Davi quiser ligar daqui a pouco, né, porque o menino deu uma saidinha aqui para pegar um café para nós, deixa eu só dar uma geral aqui a quem já entrou em contato conosco, como a Lúcia Vasconcelos. Meus queridos amigos, bom dia. A felicidade de estar nas coisas mais simples da vida. O Djalma Oliveira, o Marcelo Espíndola, sempre na escuta, o Osmar Mesquita, o Ronald Souza, Márcia Rodrigues, bom dia, primo, ótimo programa. Está cheio de primo assim no programa. Um beijo, querida. Catarina Soares, bom dia, Luciano e Nilton Mourão. Alexandre Viana, bom dia a todos. Do PECEM, bom dia para o Tatá. O Antônio Lima,
Isso mesmo, Luciano, falei tanto que eu não sei mais o que eu estava falando, sobre o quê, né? França não assinou o Tratado de Proibição Parcial de Testes, que lhe deu a opção de realizar novos testes nucleares debaixo da terra, até que assinaram e ratificaram o Tratado de Proibição, por completo em 96 e 98, respectivamente. Isso é o tratado, lembrando. A Karina Menezes, esse jornal não merece credibilidade, esse tal de O Povo. O Wagner Viana, bom dia. O crime em nosso país já é extremamente difícil de se combater. Com a derrubada da maioria dos vetos, é outro tema para a gente falar, de Bolsonaro, da lei de incentivo ao crime, isso vai ser impossível. Os bandidos estão em festa. O Antônio Lima, Bolsonaro foi o único presidente após era militar autêntico. PT privatizou, todos privatizaram, isso é uma falácia, né? Tentaram mudar de nome, né? Concessão, não sei o que mais lá, tudo é privatização. Antônio Lima, desestatização, tudo é só outros nomes, né, para o mesmo resultado. O Oriclésio, bom dia. Luciano Henrique Costa, Fernando Colei Biapina, mandando um abraço para nós. O senhor Márcio Manuel dos Santos, bom dia. Luciano Bolsonaro revelou na ONU a verdadeira face atual do Brasil. É o brasileiro. A gente tinha vergonha de mostrar o que era. Aqui ia mostrar outra coisa. Quando vai mostrar a face do brasileiro, que coisa, o Brasil. É isso, nós somos isso daí. Deu um verdadeiro show no seu pronunciamento. Que é outra coisa que eu ia falar. Estou falando só da parte do conteúdo, que foi muito bom. Na forma, surpreendeu para mim. Porque não era aquele Bolsonaro que eu vi lá em Davos, tímido, titubeante. Era um cara altivo, sereno, tranquilo, como se estivesse em casa, falando para os seus. Deu gosto de ver um brasileiro daquele jeito. Olha os outros, dá uma olhadinha, vê na internet como é que foram os outros. Aí me mandaram o Sarney, coitado do você, falando em inglês, um inglês doido, trôpego, horrível. Fala português, fala a tua língua, né? Haroldo Braga, bom dia a todos. A credibilidade está dissociada da grande parte da mídia brasileira, isentos dos comentários e análises à hora da notícia. Obrigado, amigo. Auriclésio Bolsonaro deu show de democracia, um estadista. O André Lima, bom dia a todos. Deus abençoe. O Wagner Viana, esse pessoal da ONU devia falar contra a China, que é o maior poluidor do mundo. É mesmo. Pois é, cadê a grandeza do Macron? Por que não fala mal da China? Vai lá. Fala mal da China. Sandrinha Valéria, bom dia, querido Luciano. Pois não, Newton? Luciano, é o seguinte, árvores podem dar frutos ou não. Quando a árvore começa a dar frutos, quando a árvore dá muitos frutos, logicamente se começa a jogar terra. Eu fiquei muito satisfeito com o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele hoje disse a respeito, porque nós tínhamos até então um país sem rumo. E hoje a gente começa a ver que o Brasil é um país orientado. O Brasil não é um país que está querendo agradar gregos e troianos, e pior, se fazendo gracejos com o chapéu alheio, quando muito dinheiro nosso, o dinheiro do povo brasileiro, suado, foi desviado dos objetivos de promover o desenvolvimento nacional, e esse dinheiro, pelos canais do BNDES, financiou aqui pega bem, riquezas de banana, entre as quais aqui no nosso continente, Venezuela, Cuba. Então, outro presidente, ele tocou em pontos que, para mim, foram essenciais. Ele colocou os pingos dos is em relação à questão do ambiente. Querer responsabilizar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro pelo que aconteceu de queimada é desonestidade. E o que é mais gritante nessa desonestidade é que, lamentavelmente, internamente, o principal partido de oposição hoje que se coloca, que é a imprensa, parcela da imprensa, em permanente oposição ao governo, veio querer sugerir que, afinal de contas, o que estava acontecendo ali na Zona Norte, na região norte do país, era culpa do governo Bolsonaro. Ele pontuou muito bem a questão do socialismo
comunismo e capitalismo. Nós somos um país capitalista e o que nós vivíamos até então era um capitalismo de Estado, de mentirinha, para beneficiar grupos econômicos. Tanto que os políticos de outrora, que ficaram quase 20 anos no poder, defendendo um esquerdismo radical, porque só quem é radical é o outro lado, eles nunca são radicais. Nunca. Nunca são, nunca foram. Sempre foram os anjos da esquerda que queriam melhor para o país. Na verdade, terceirizaram o Estado brasileiro para as empreiteiras. O presidente defendeu com altivez a soberania nacional. Não foi de joelhos perante o púlpito da ONU discursar. Ele discursou para o nosso público interno, que é a nação brasileira, e discursou para o público externo, sim. Agora, querer desfazer um discurso que foi muito bem elaborado, muito bem construído, isso é calhordice, isso é safadeza, desonestidade, isso é cretinice. E, infelizmente, eu, como jornalista, me envergonho de alguns órgãos de comunicação no nosso país que praticam uma imprensa cretina, uma imprensa vagabunda. Obrigado, cara. Que não respeita nem mesmo. Vamos lá, falar uma coisa aqui. O que de fato interessa ao nosso país, que é defender a nossa soberania nacional. Então, o nosso presidente, com tranquilidade, sem nenhum tom beligerante, defendeu o verde e o amarelo, o azul e o branco, que são as cores da bandeira nacional. E, por fim, fechando esse quarteto, ele não poderia deixar de defender os valores perenes de uma nação que valoriza a família. Porque hoje no Brasil, lamentavelmente, a partir de muitos meios de comunicação, a família é atacada, a família é perseguida, os cristãos são considerados reacionários, ultrapassados, conservadores. Sim, nós somos conservadores, sim. Nós queremos o melhor para o nosso país, que se conserve, que se mantenha os valores perenes de um país, de uma nação, de uma história que foi construída em bases familiares sólidas. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro é, na minha opinião, hoje, o primeiro representante de uma direita que emergiu das urnas pela vontade de um povo que, soberanamente, democraticamente, disse que não queria mais, não suportava mais um projeto político anacrônico, mentiroso, corrupto, safado, que durante muito tempo criticou pão e circo, mas quando esteve no poder, deu e procurou dar pão e circo ao povo brasileiro. Então, parabéns, presidente Jair Messias Bolsonaro. Ô, Nilton, temos aqui... Temos um ouvinte aqui na linha. Primeiro, assim, Padre Bosco, né? Luciano, bom dia. Bolsonaro foi brilhante, um discurso histórico. Tem minhas orações constantes. É a luz em luta contra as trevas. Grande Padre Bosco, lá de Alcântaras, né? Sempre assistindo o nosso programa. O Marcelo Reis, lá em Minas. Marcelo, o site da Paraíso está só tocando música. De vez em quando acontecem essas coisas, né? E o Gilberto Coutinho dizendo que foi 10, né? Nota 10 para o discurso do presidente e também para os nossos comentários. E tem agora o nosso ouvinte. Quem está na linha? É Davi? Oi? É Davi? Eu sou do ouvinte da Rádio Paraíso. Cleves, olha, é o seguinte, o Bolsonaro está fazendo muita inveja à esquerda. Por quê? Ele deu um show de bola no discurso dele ontem. Ele colocou todas as colocações que queriam atingir a soberania nacional. A imprensa, essa imprensa que só serve para tumultuar, só serve para colocar o Brasil em outros rumos. Aquele índio Rauli que foi várias vezes para lá viajar para falar mal do Brasil. Aquele jornalista Reinaldo da TV de outro. Olha, nós temos um presidente hoje, um presidente que defende um país, um presidente patriota. Isso aí é prejudicial para quem é esquerda. Porque eles só queriam ver o Brasil em notícias em jornais internacionais,
o país fracassado, um país em que a mídia bota o Brasil lá embaixo. E outra coisa, eles estão preocupados, não é com o bem da Amazônia, não. Eles estão preocupados com os bens da Amazônia. Eles não estão preocupados, mas eu vou repetir, eles não estão preocupados para o bem da Amazônia, não, para o bem do Brasil, não. Eles querem a riqueza do nosso país. A Amazônia é um ponto fundamental, que lá tem riqueza de tudo. Até petróleo, se for mexer lá. E outra coisa, o Bolsonaro colocou todas as colocações que ele quis colocar. Deu um show de bola. Tem jornalistas, tem presidente de outras nações que ficaram assim, abismados pelo que eu vi na fisionomia dos representantes de outros países. Esse cara dando atenção ao discurso do Bolsonaro, à fala do Bolsonaro. E a outra coisa, minha amiga faz inveja à esquerda, e só queriam ver o que o presidente toma lá da cá. O presidente fazia reuniões de madrugada, mensalão, era um ponto na época. Então, nós temos um presidente patriota, um presidente que defende a soberania nacional. É isso mesmo. E nós precisamos um país de um presidente desse. Outra coisa, e o próprio sucessor do Bolsonaro tem que vencer na mesma meta, de defender um país. Contra os outros países querem o Brasil, porque o Brasil é um país riquíssimo. Só que essa riqueza nunca chega aos anseios da população. Por quê? Porque tem vários políticos que só servem para aproveitar o país. Muito obrigado pelo repúdio. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Davi? Muito obrigado. Davi aqui em Sobral, sim, indignado com quem está falando mal e elogiando o presidente. O André Lima também disse, como eleitor e patriota, foi representado na ONU, né? Se sentiu muito bem com a presença do Bolsonaro. Mas outro tema, já que a gente se estendeu muito sobre isso, porque era realmente o tema, é a canalice, a cretinice do nosso Congresso. Duas ações ontem foram, assim, reveladoras, emblemáticas dessa canalice. A primeira é num assunto tão importante para a República, não é só para o Bolsonaro, não é para Moro, não é para nós. A reforma da Previdência já tinha que ter sido aprovada há algum tempo. E ontem o Tasso Gereissati, que é o relator, e a presidente, né, Simone Tebet, presidente da CCJ, se indignaram, porque os líderes partidários haviam se reunido sem a presença deles e decidiram que não haveria votação, porque eles queriam fazer um protesto contra a invasão ao gabinete do líder do governo, Coelho, e deixaram de lado a votação e foram até ao STF fazer esse protesto. Bom, o Tasso se indignou. É bem verdade que o senhor Tasso também tem uma parcela de culpa. Nós não podemos mais atrasar nem um dia. E o Tasso ajudou a atrasar em alguns dias como relator da reforma. Atrasou, não entregou no prazo e ainda meteu umas coisas que não deveria, depois ele voltou atrás. Mesmo assim, ontem seria o dia de votar na CCJ para ver se a gente aprova agora, já em setembro, esta tão falada reforma da Previdência. E aí os líderes que se abespinharam com a ação da Polícia Federal, e eu volto a dizer, é realmente estranha esta ação da Polícia Federal, acho que todos devem ser investigados. Mas a forma como foi feita, por exemplo, a PGR, a Procuradoria, não concordou. E a Polícia Federal passou por cima e foi ao STF, e lá teve o apoio do STF. Tem alguém ligando no meu telefone, mas nesse momento ele está em conexão com a Rádio Assunção. Então, pois é, o doutor Oscar está ligando aqui para a rádio, né? Mas nós estamos aqui no telefone, em conexão com a Assunção. Estamos no ar pelo telefone. Bom dia, Helena Martins. Então, e a outra parte, tudo assim, contra o que fez a Polícia Federal. Deixaram de votar a Previdência. E 2, derrubaram vários vetos que o presidente Bolsonaro tinha feito contra esta lei abusiva, esta lei contra o abuso de autoridade. Então, lamentavelmente, ontem o Congresso deu provas de como não deve agir. De costas para a sociedade brasileira. De costa para seus representados. Uma vergonha. Isso sim.
Enquanto muita gente se alegra e outros se envergonham com o Bolsonaro, vergonha foi o que fez ontem o Congresso Nacional. Na derrubada dos vetos. E a bandidagem deve ter ficado feliz com isso daí. E a outra, quando não votaram a reforma da Previdência. Bom dia para o Elesmão Castro, onde Bolsonaro foi brilhante e não esqueceu do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. E porque eu vi na lista, o ministro mais importante é o Paulo Guedes, ele não citou. Internacionalmente, ali a casa, né, era internacional, o mais importante hoje no Brasil é o Sérgio Moro. Porque foi um cara que norteou o Brasil. Foi um cara que mudou. Nenhum preso poderoso ia para a cadeia, nenhum preso, né? Nenhum poderoso ia preso. Seja ele da iniciativa privada, empresário, né? Ou político. E hoje eles estão lá porque os crimes que os poderosos cometiam não eram punidos. Eles jamais foram alcançados. Quando o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato entraram em ação, é que só então eles passaram a ser punidos. E agora tem muita gente querendo rever essa punição. Hoje mesmo está prevista aí uma votação do STF que pode colocar. Eu acho que não vai colocar, não, porque não são doidos, né? Não são doidos. Mas é sempre uma ameaça, uma espada em cima da Lava Jato. São 6h56, meu amigo Newton. Precisamos nos despedir, desfazer a conexão aqui da Paraíso com a Assunção Cearense e retomar aqui em Sobral o programa De Olho na Cidade com o querido amigo Assis Nascimento. Grande abraço a todos vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal. Aí, Luciano Kleber. Luciano Kleber ao lado do Nilton Mourão, que retornam